A todos e a todas, olá amigos, parceiros, colaboradores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Saniu. Hoje vamos falar da compra e venda de energia solar, tá? Uma boa parte já foi falado nos vídeos anteriores, principalmente os vídeos que se tratam a respeito de como é que funciona o sistema, né? E afins, certo? E então vamos buscar ser mais sucinto e centrar onde fica diferente da assinatura, tá? Vamos lá. A jornada de compra aí de qualquer cliente solar é mais ou menos essa. O cliente pode fazer a assinatura da SunnyHub, pode comprar o sistema à vista e pode comprar com financiamento. Ele pode instalar no local de instalação, ou ele pode instalar numa casa da praia e mandar a energia, os créditos para a casa em outra cidade, né? O financiamento ele pode fazer através de um correspondente bancário ou através de um banco normal, certo? No caso da compra, as motivações são principalmente duas. Uma delas é o investimento, ou seja, eu invisto e tenho um retorno sobre esse investimento, um benefício, né? E a outra alternativa é eu visar economia, eu ter uma energia mais barata, tá? Então as motivações são diferentes. O investimento, por exemplo, tende a ser mais na questão da compra à vista, enquanto quando está centrado muito na economia, o cliente pode estar pensando mais no sentido de financiar no maior número de prestações possíveis ou algo do tipo. Qual é a moral do investimento? Por que é bacana de investir? Porque basicamente um sistema de energia solar ele é feito para durar décadas, né? E o valor investido, dado o retorno que eu tenho todos os anos e na forma de economia na fatura, tem-se um payback, um retorno do investimento. O investimento retorna em 3 a 5 anos. E depois disso é só lucro. Então são milhares de reais em lucros que esse cliente que faz o investimento tem ao longo de vários anos. Aí segue aquela mesma ideia, né? Tem economia substancial na compra à vista, né? E esse é o retorno que ele tem sobre o investimento dele. Esse é o fluxo positivo. Então, numa conta de 1.000 que vai para 100, é como se ele tivesse quase que, de uma forma análoga, é como se ele tivesse comprado um imóvel e alugado, recebendo aluguel de R$900 por mês. Só que muito melhor. Primeiro que ele não vai ter investido o valor de imóvel, vai ser muito mais barato. Segundo que ele não vai depender da questão do condômino lá, do locatário dele pagar em dia e tudo mais. E ele não vai ter que bancar taxa de condomínio, IPTU, esse tipo de coisa. Na questão do financiamento, né? Muitas vezes o apelo é aquela questão hoje a conta de luz ela é variável, então ela vai oscilar entre uma fatura mínima nos períodos de menor consumo até uma fatura máxima nos períodos de maior consumo, e o cliente troca essa oscilação por uma nova fatura muito menor, né? E uma prestação muitas vezes fixa. A prestação de financiamento geralmente ela é fixa, que a gente chama de pré-fixado, ou ela pode ser uma prestação que corrige pela inflação, ou que está atrelada ao CDI, que é uma outra taxa, né, comum em financiamentos, mas a ideia é que ela não oscila tanto quanto uma fatura de energia. Agora, como é que o cliente compra um sistema? Como é que funciona o pagamento disso? Como é que na SunnyHub a gente faz? Você, parceiro SunnyHub, ou vendedor SunnyHub, ou consultor SunnyHub, o que você vai ofertar? À vista, né? O cliente faz ou via Pix, ou boleto, ou TED, e ele compra o sistema de forma integral, ou ele pode ser flexibilizado de modo que o cliente dá uma entrada de 70%,
e na pós-entrega dos equipamentos ele banca os outros 30%, o saldo restante, certo? No caso do financiamento, que também é muito comum, os prazos encontrados no mercado variam de 6 vezes até 120 vezes. A maioria dos bancos permitem até 60 vezes. 120 vezes são poucas instituições que fazem algo do tipo. E as taxas elas tendem a variar entre 1,5% a 2% ao mês. A taxa e o prazo disponível muitas vezes depende do próprio cliente. O cliente ele pode ser que ele tenha um histórico ruim, né? Um costume de atrasar contas, esse tipo de coisa. Isso prejudica o score de crédito dele e os bancos acabam cobrando mais caro. O banco pode ter pouco histórico do cliente, isso faz com que ele também cobre mais caro. E se o cliente tiver um score bom ou já tiver um relacionamento pregresso com o banco, ele tende a ter uma condição melhor. As condições de financiamento, fazendo um financiamento, são basicamente três alternativas que o cliente tem. A mais rápida e fácil é através do correspondente bancário. No caso, a CineHub é a correspondente bancária do BV, né, que é o Banco Votorantim, que é uma financeira. A própria CineHub, com o CPF, a data de nascimento do cliente, ou com o CNPJ, simula um financiamento, passa para o cliente decide por uma alternativa, aí a própria CineHub pede os documentos e submete para a financeira. E a financeira libera o financiamento já para a CineHub também. E esse processo é menos de um dia, é o mais rápido de todos. Tem a alternativa dos bancos que são mais fáceis, tá? mais rápidos, principalmente BB, o Banco do Brasil, e alguma coisa na Sicredi Pioneira também, que a CineHub é parceira conveniada dessas instituições. E aí, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, o cliente no próprio aplicativo dele pega o valor que tu passar dele do sistema, simula o financiamento no aplicativo, põe o CNPJ da CineHub como parceiro conveniado e no fim das contas ele vai clicar no financiamento que ele quer, vai confirmar e aí só vai depender de uma nota fiscal que a CineHub passa para o cliente e o cliente anexa no próprio aplicativo. E aí o financiamento é liberado na conta da CineHub. No caso da Sicredi Pioneira, nós fazemos o financiamento pela plataforma da Pioneira, mas a gente passa a simulação para o cliente e o cliente leva para a instituição. Agora, nos bancos tradicionais, o fluxo é mais lento. O cliente leva a proposta da CineHub para o banco, para o gerente dele, o gerente vai aprovar esse financiamento. Depois a CineHub entra em contato com o banco para passar alguns documentos e no fim manda a nota fiscal da venda para o banco, né? E o banco, por sua vez, no fim do processo, transfere o dinheiro para a CineHub. Esse é o processo mais lento, ele leva uma semana ou mais. Se o crédito do cliente for mais variado, for mais difícil, que exigir mais documentos, pode levar mais de mês. Para ficar mais claro como é que é o fluxo com os bancos tradicionais, o cliente gostou, ele submete a proposta comercial ao gerente dele, o gerente vai submeter para um comitê de crédito, esse comitê de crédito ele vai aprovar um financiamento, o gerente do banco vai solicitar para a CineHub algumas informações para emitir uma carta de faturamento, a CineHub no fim, com essa carta, o cliente é contatado para assinar, né, a autorização, e no fim a CineHub emite uma nota fiscal e envia para o banco com o bem alienado ao banco e o financiamento é liberado na conta do fornecedor, no caso nosso. Fornecedor a CineHub, no caso. Na CineHub a gente busca se diferenciar ofertando vantagens para o cliente, benefícios adicionais, na forma de planos e serviços. Na venda da CineHub a gente tem um plano básico, que ele vai muito ao padrão de mercado, que é o sistema instalado, um seguro de obra e fim, ponto, acabou. E aí tem os dois planos de serviços, o plano Standard
que é igual ao plano padrão mais 5 anos de seguro e manutenção preventiva, e o plano Premium, que é o padrão mais 10 anos de seguro de riscos diversos e manutenção preventiva. O cliente ainda pode contratar itens adicionais. Alguns exemplos, ele pode optar por microinversores. Microinversores são aqueles inversores que são instalados a nível do módulo, né? Que é mais utilizado em caso de sombreamentos ou telhados mais recortados. Ele pode contratar comprar adicionalmente um backup box, que é um equipamento que isola o sistema em caso de falta de luz na rede, por exemplo. E até mesmo baterias de 1 lítio que armazenam energia para uso em períodos sem energia, períodos de falta de energia. E é isso, pessoal. Espero que estejam craques e até a próxima.